como posso dizer que estava fazendo uma transição de carreira, que eu estava saindo da área de operações para a vaga de analista, né? Então, foi 2 desafios, enfrentar o desemprego e ainda uma transição de carreira ao mesmo tempo, né? A GUP estava lá 8 fases na GUP. E, na verdade, eu só tive uma entrevista com a recrutadora externa, a entrevista com o gestor, e a entrevista com a RH nem foi entrevista, foi só para anunciar que eu tinha passado. Então, assim, às vezes, que nem eu falo para você, eu sempre achava que a GUP era uma mentira. Me desconstruiu essa imagem agora, né? Mas, assim, foi... Olha isso. Então, a GUP funciona. A GUP funciona. Sabendo aplicar o método do Rick. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos das nossas mentorias que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Rick. Dani, você conseguiu emprego em menos de 51 dias, usando o método que a gente ensina aqui de como conseguir emprego em 51 dias? Sim, consegui em 35 dias, mais precisamente. 35 dias? Sua área é qual, Dani? Eu sou da área de logística, eu estava buscando uma oportunidade como analista ou de logística, né? Eu tenho tanta experiência em supervisão, liderança, mas eu estava buscando mais uma oportunidade voltada para analista, que era mais voltada também para a minha última experiência também, que era analista de operações. Ah, não, que legal. E aí, essa vaga que você conseguiu foi, então, como analista de logística? Sim, analista de logística pleno que eu consegui. E quando você me conheceu, Dani, você estava empregada, estava desempregada? Como é que foi que você me conheceu? Eu estava desempregada e desesperada. Como eu estava pesquisando muita coisa sobre como melhorar o currículo, principalmente assim, a GUP para mim era uma tortura, e esse emprego eu consegui pela GUP, tá? E aí, assim, eu comecei a assistir vários dos seus vídeos no YouTube, principalmente, e aí teve aquele workshop do emprego em 51 dias, eu falei, eu vou fazer, que seja 50 dias, 30 dias, o que seja, eu vou fazer para me ajudar. E aí eu comecei a aplicar, porque assim, eu passava na triagem de currículo, mas eu estava sendo reprovada nas entrevistas. Aí eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada na entrevista. Eu falei, não é possível. E aí, com o seu método, né, que é principalmente a gente falar de resultado e não simplesmente falar só a parte técnica do que você aplicou, eu falei, eu nunca tinha feito entrevista vendo por esse lado, né, em aplicar o resultado, né, falar o resultado que eu obtive. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma colinha aqui no meu OneNote, e deixei pronto, tipo, peguei as minhas melhores histórias de cada uma das minhas experiências, sabe? Legal. Eu falei, não vou esquecer mais, eu vou fazer minhas entrevistas pautado nisso aqui. Então, para cada um dos cargos que eu tenho ao longo aí de 10 anos de bagagem, aí eu fiz isso, falei, eu pegava, tipo, por exemplo, comecei com analista júnior, o que eu trouxe de bom para essa cadeira? Aí eu peguei todas as histórias que eu tinha naquele cargo, daquela empresa, e fui fazendo a mesma coisa com toda a minha experiência profissional, que foi uma das coisas que eu vi que você comentou, né, no workshop, que é importante você contar histórias, mas histórias que sejam relevantes para o cargo, né, que você vai estar disputando. Perfeito. E aí eu li bem a descrição da vaga, eu falei, não, vou fazer isso aqui virar ao meu favor. E aí, vendo a descrição da vaga, eu fui pegando as minhas melhores histórias nos meus empregos anteriores e fui na hora de descrever a minha experiência profissional, eu fiz dessa forma, apliquei falando dessa forma para a entrevistadora, e principalmente na minha última entrevista com o gestor, eu decorei aquilo, eu falei, eu vou fazer decoradinho para não fazer errado, legal, né? E conseguir passar. Realmente, legal, assim, foi uma surpresa para mim, porque quando foi na última segunda-feira, eles tinham marcado a última entrevista, que seria com o RH. Aí eu falei, bem, o que eu vou esperar dessa entrevista agora, né? Porque eu já tinha feito com o gestor, que foi mais técnico, né? Falei, bem, eu acredito que deve ser uma entrevista mais suave essa, né? Mas, enfim, falei, eu não vou esquecer da minha colinha aqui. Deixei a minha colinha pronta das histórias. E aí, quando eu abri a Meet, a hora que eu abri a Meet, eu mostrei RH, não, Denise, gente, não vai fazer entrevista, é só para avisar que você passou, você foi a escolhida. Eu falei, não tô acreditando. E deu certo, né? Deu super certo, né? Te enganaram direitinho, Dani. Me enganaram. Na GUP estava lá 8 fases na GUP. E, na verdade, eu só tive uma entrevista com a recrutadora externa, a entrevista com o gestor, e a entrevista com a RH nem foi entrevista, foi só para anunciar que eu tinha passado.
Então, assim, às vezes, que nem eu falo para você, eu sempre achava que a GUP era uma mentira. Me desconstruiu essa imagem agora, né? Mas, assim, foi... Olha isso. Então, a GUP funciona. A GUP funciona. Sabendo aplicar o método do Rick. Tem muita gente, Dani, que fala, porra, GUP, eu nunca passo na GUP, tenho raiva da GUP e tal. Falo, o problema muitas vezes está na sua estratégia, na forma como você está comunicando a sua história ali no cadastro da GUP. Você sente que depois que você me conheceu, o seu cadastro da GUP melhorou? Melhorou. Depois que eu passei nesse processo, já fui chamada em mais 2 outras oportunidades para participar do processo. Coisa que, assim que eu fiquei desempregada no início... E tudo pela GUP. Tudo pela GUP. Tá? E eu coloquei as histórias dentro da GUP também, sabe? As histórias que eu falei na entrevista, eu coloquei elas dentro da GUP para poder me ajudar, mexer na questão do mix das palavras-chave também, de acordo com o meu cargo, né, também. Então, como posso dizer que estava fazendo uma transição de carreira, que eu estava saindo da área de operações para a vaga de analista, né? Então, foi 2 desafios, enfrentar o desemprego e ainda uma transição de carreira ao mesmo tempo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Caramba! E vem cá, transição de carreira, tem muita gente que tem medo, tem receio. Pô, eu tô em transição de carreira, eu nunca vou conseguir emprego em 51 dias. Isso chegou a passar na sua cabeça também? Passou. Eu tinha muito medo, né? Porque a minha bagagem anterior ela é pautada em operações logísticas. Eu fiquei praticamente 10 anos numa empresa em operações. E eu era líder, né, dentro dessa empresa. E aí, assim, quando eu quis migrar para a posição de analista, foi muito em função de carga horária de trabalho, porque hoje eu tenho uma filha de 4 anos. E quando eu estava nessa empresa de 10 anos, eu não tinha horário para sair, eu tinha horário para entrar, mas para sair eu não tinha. E aí eu falei, não, eu preciso pensar um pouquinho em mim, né? Não é... E aí, quando foi na minha última experiência que eu migrei para uma posição de analista, eu tive qualidade de vida nessa empresa, que eu estava por último. E aí, infelizmente, assim, não deu certo por uma questão financeira da empresa, né? Que economicamente não estava mais tendo atratividade no mercado, e aí eles fizeram um layoff agora em abril. Mas eu senti que eu tive um período de adaptação nessa empresa, e eu falei, não, para mim realmente faz sentido fazer essa transição agora. Falei, eu vou continuar brigando por isso. Falei, eu não vou ir para o mercado agora e pegar uma vaga simplesmente de operação, de liderança em operação, porque eu vou voltar àquilo que era, né? E a minha filha ainda precisa de mim. Então, eu falei, realmente eu preciso adequar aí. Eu falei, vou aproveitar, explorar minha experiência de operação para conseguir uma vaga como analista. E foi isso que eu fiz. O checkmate que eu dei na entrevista foi esse. Porque teve uma pergunta que o gestor me fez, falou assim, mas essa sua última experiência, você estava de analista, e a sua maior bagagem, ela foi de operação, né, de supervisão de operações. Aí eu falei, então, mas justamente por isso, eu falei, a minha bagagem de operação, ela me ajudou com a bagagem de analista, porque o analista, ele está fora lá da operação. Ele não está lá dentro da operação vendo o bumbo tocar. E a minha bagagem que eu tinha anterior me ajudou muito nessa posição. Foi tanto que eu trouxe esse resultado. Perfeito. Entendeu? Pô, você conseguiu ver o seu diferencial. Tem muita gente que tem esses diferenciais e acaba não sabendo explorar isso no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Então, é realmente uma dedicada especialista, porque se dedicou não só na GUP, mas nas entrevistas também, né? Para poder conseguir esse emprego aí. Isso é maravilhoso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Era na entrevista, né? Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, aí, toda essa jornada que você teve, qual que você acha que foi o seu maior acerto para inspirar outras pessoas e o seu maior erro, que se você pudesse voltar atrás, você não teria cometido no processo de buscar um emprego, né? Olha, o meu maior acerto, acredito que foi, principalmente quando eu fiz o workshop e eu vi as oportunidades de melhoria dentro do meu currículo, dentro de LinkedIn, oportunidades que eu poderia estar explorando dentro de toda a minha bagagem profissional, que eu não estava explorando isso em entrevista. Esse foi o meu maior erro.
E aí, por isso que realmente o nervosismo me atrapalhava muito, sabe? E aí eu esquecia as coisas que eu tinha que falar, que era importante, e às vezes acabava indo para uma linha onde eu mesmo me tirava do jogo, né? Então, esse foi o meu maior erro. E aí, com o seu workshop, eu consegui me centrar mais, sabe? Eu fiz as minhas anotações do que eu deveria falar, do que eu não, para qual caminho eu não deveria ir. E aí, tomando essa estratégia aí, principalmente mudando meu currículo era um currículo de Canva. Aí, quando eu fiz a mentoria, eu falei, vamos tirar isso. Falei, não, currículo de Canva, não. Aí eu montei ele todo estruturadinho, de 3 páginas caiu para 2, eu não consegui diminuir mais do que 2 páginas, mas ficou resumido, coloquei as minhas histórias no currículo, e isso eu acredito que foi principalmente o fator que mais atraiu, né, os entrevistadores, que a recrutadora externa que fez a minha primeira entrevista, ela foi pelo currículo que eu tinha refeito, não pelo Canva. Não foi o currículo que estava no Canva. Ela estava com o meu currículo de 2 páginas, que era o outro que eu fiz depois do workshop. Então, assim, esse foi o meu maior acerto. Foi realmente reconhecer que eu tinha bastante pontos a melhorar, né? Para poder conseguir um novo emprego. Agora... Não, e é legal você trazer isso, porque mesmo reduzindo o seu currículo, você conseguiu ser chamada para entrevista. Que eu falo, currículo, gente, não precisa ter 3 páginas e tal, mas como é que o recrutador vai me chamar para entrevista? Eu falo, menos é mais, tem que gerar curiosidade, são as histórias certas, né? E aí tá a prova aí, ó, e funciona na GUP. Funciona. E aí, Deni, uma curiosidade, você falou que você ficava bastante nervosa nas entrevistas, que seu maior gargalo estava sendo nas entrevistas. O que você pode dar de conselho para outra pessoa que está assistindo isso aqui, para que ela possa fazer nas entrevistas e ter um resultado melhor também? É se preparar. O segredo é se preparar. Se você se preparar, que nem você recebeu a comunicação, pelo menos um dia você tem, né? Use esse um dia para se preparar, revisa tudo que você vai falar, né? Eu falava muito assim, porque eu queria não gaguejar na hora de falar para que o entrevistador entendesse que aquilo de fato era meu. Então, se é seu, você sabe falar o que é seu, né? Se você não fez aquilo, você vai tropeçar nas palavras. Então, eu me preparava. Esse um dia que eu tinha para me preparar para a entrevista, eu fazia as perguntas inimagináveis, às vezes, sabe? Eu falava assim, nossa, a entrevista foi tão fácil perto do que eu estudei, sabe? Porque eu ficava me testando. Vou perguntar isso aqui para te pegar nisso, você entendeu? E deu certo, porque a entrevista com o gestor, que eu esperava uma entrevista bem mais difícil, né? Perto de outras que eu tinha tido ao longo desses 2 meses desempregada, foi uma entrevista bem mais tranquila, bem mais leve, porque eu já estava preparada para contar ali as minhas histórias, não tropecei contando as minhas histórias, porque são histórias minhas, então não tenho por que tropeçar, né? E até mesmo a pergunta que foi a pergunta-chave ali, porque eu queria virar analista, sendo que eu tinha uma boa bagagem de supervisão, essa pergunta é a pergunta que vai me tirar ou me colocar no jogo de fato. Eu falei, agora, eu não posso perder a mão aqui. E aí eu fui sincera, falei o motivo qual era, né? Falei, não vou inventar a roda aqui nessa pergunta. Falei, eu já tinha me testado nessa pergunta nas minhas entrevistas, eu comigo mesmo, né? Então, assim, deu certo. Então, assim, é importante a gente acreditar na gente e saber contar suas histórias. Você sabendo contar suas histórias, não tem erro. Que legal, que legal. Pô, e é bom você trazer isso de treinar as entrevistas, as perguntas mais difíceis, você se preparar. Sempre, normalmente, tem realmente um dia de antecedência e as pessoas acabam falando assim, a entrevista me garanto, eu vou só conversar, e não se preparam. Eu acho que falta um pouco de humildade de parar, estudar, enfim. E você já estava com um método para poder também ajudar, né, o método Feras ali, no processo de entrevista. Você acha que o Feras te ajudou a melhorar ali a introdução da entrevista? Sim, com certeza. Porque esse fale sobre você, ele é muito vago, né? Então, te permite tanto ali ser coeso, né? Quanto também falar histórias da carrochinha. E aí é onde você mesmo se corta do processo seletivo. Perfeito, perfeito. E daí, você estava desempregada e mesmo assim investiu no método
para poder ter mais estudos, ter mais dedicação ali e se destacar. Tem muita gente que está desempregado também e acaba não investindo na sua própria carreira, não investindo em estratégias de recolocação e acaba ficando mais tempo desempregado porque fica mais nervoso, não sabe o que falar na entrevista, não sabe como configurar um perfil da GUP e tudo mais. O que você indicaria, daria de sugestão para uma pessoa que está aí desempregada, que talvez você fez no seu cenário e outra pessoa pode aplicar também? Olha, uma coisa que eu fiz muito nesse período foi investir em mim. Eu falei, não, eu vou aproveitar esse período para estudar. Então, eu até mesmo algumas coisas que estavam sendo pedidas no mercado, né, como pré-requisito para vagas de analista, eu falei, não, eu vou pegar esses pré-requisitos que eu não tenho e vou investir, que seja um mês, enfim, que eu vou ficar parada, falei, eu vou pegar esse período para mim poder estudar. E foi o que eu fiz. Tanto que quando eu consegui chegar até o Rick Carreira, né, pelo YouTube, aí eu falei para mim fez sentido, eu olhei o seu LinkedIn, vi alguns, né, cortes dos entrevistados especialistas também, falando do resultado que teve, eu falei assim, eu investir isso aqui agora, eu vou ter o retorno rápido, eu vou conseguir meu emprego mais rápido ainda, então, eu vou investir meu tempo nisso também. E aí, além de cursos que eu ainda estou fazendo ainda, que legal. Por exemplo, cursos para analista, né? Então, na parte de dados, eu sei que eu ainda tenho que melhorar alguns pontos. Então, eu falei, não, vou estudar isso para poder me ajudar, até mesmo não só no cargo que eu vou, mas até futuramente. A gente não sabe, né? O que pode acontecer, né? Tem 3 meses aí de experiência que, se não der certo, a gente está no mercado novamente. Falei, aí, para poder... Sim, com certeza. E caso acontecer nos próximos 3 meses, a coisa não dar certo, eu já estou preparada para enfrentar o mercado novamente. E aí, por isso que eu estou investindo. Perfeito. E investir em você é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa. Tem gente que investe, às vezes, em tigrinho, em apostas, em bet. Ah, não. Então eu não faço gasta dinheiro com essas coisas. Ou investe em você, que vai dar retorno, né? Investe na sua carreira. Você vai ganhar mais dinheiro investindo em você. Bom demais. Eu tenho que me investir para o meu próximo passo. Eu tenho que investir para o meu próximo passo e para os meus futuros passos. Então, falei, vou aproveitar esse período agora que eu consigo me concentrar mais, ter uma flexibilidade melhor para estudar. Falei, vou me dedicar em tudo que eu puder ganhar de conhecimento. Conhecimento ninguém rouba de você. Então... Quem aprende não depende. Eu sempre falo essa frase para os nossos alunos. Boa, é isso mesmo. Então, melhor se aprender do que ficar fazer um currículo pagando alguém para poder melhorar sua GUP. Não, aprende a fazer e aí você não fica dependendo mais de ninguém, né? Bem melhor assim. Dani, queria te agradecer demais por essa sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente. Tá nos nossos top 1000, ajudando a gente com a meta aí de 1000 dedicados especialistas. Vamos chegar, né? Lá no top 1000. Tá aí ajudando a gente e inspirando as pessoas de que a GUP funciona, galera. Para quem está ouvindo aqui esse podcast, olha aí, ó, 35 dias a Dani conseguiu. A GUP é só uma ferramenta, é possível conseguir a GUP. É isso aí, é verdade. Também gostaria de te agradecer, tá? Porque... Obrigado, de verdade, de coração. Que Deus te abençoe e aproveite muito esse novo emprego aí. Gostaria também de te agradecer, tá? Por disponibilizar as suas ferramentas no YouTube, né? É muito, muito válido para quem está no desespero, principalmente para conseguir um emprego. E o recado que eu deixo para as pessoas é: usem e abusem do material que o Rick disponibiliza, porque tem ouro escondido nesse material. Mais de 2.000 vídeos de graça aí, tem ouro. Tem das nossas lives também, quem puder, sempre a gente está fazendo live para que você possa conseguir o seu emprego o mais rápido possível. Obrigado, viu, Dani, de coração. Nada, Deus te abençoe, sucesso. E agora tem que estar crescendo, né? Tem que estar aumentando aí o salário para chegar na faixa preta, ganhar 51 mil reais de salário um dia. Opa. Bora lá.